Olá, pessoal, seja muito bem-vindo ao meu canal. Eu sou Lili Barbedo e você está assistindo a um vídeo do canal Caminho da Sacerdotisa. Como eu disse antes, esse é um canal onde a gente fala sobre astrologia, sobre tarô e sobre autoconhecimento. E eu resolvi consultar o tarô, fazer uma pergunta ao tarô sobre o Covid-19, sobre essa pandemia e sobre toda essa situação que todos os seres humanos na face do planeta Terra estão vivendo. E o resultado foi muito interessante. Eu gostaria de compartilhar esse conteúdo com vocês. Quem conhece um pouquinho de tarô sabe que uma das jogadas mais usuais utilizadas chama-se a cruz celta. Eu particularmente tenho uma atração muito grande para essa jogada porque ela é bem completa. Ela traz um panorama bem profundo da situação, mas ela aponta também um resultado, um caminho futuro. E aí, nesse jogo, eu vou estar apresentando aqui para vocês as cartas que saíram e explicando, né, a mensagem que essas cartas trouxeram dentro da minha visão. A Cruz Celta começa com duas cartas centrais. A primeira carta que sai é o carro, e a carta que cruza esta carta primeira é o Papa, chama-se carta significadora. Ela vem complementar a mensagem, ela vem trazer uma mensagem diferente, né, que a gente ainda não tinha percebido, ou trazer um outro aspecto. Pois bem, o carro é uma carta que fala sempre de movimento, de ação, né, de atitude. E o Papa é uma carta muito ligada a conhecimento, à ordem, à moral, a instituições religiosas, mas é uma carta que fala, acima de tudo, sobre consciência. Todas as cartas possuem a sua versão mais positiva, mas elas têm também a sua sombra, um aspecto distorcido, o uso da energia desse arquétipo de uma forma distorcida. E o que eu compreendi disso foi o seguinte: o carro fala de um movimento, de ação, né, de algo que aconteceu. E a carta que o cruza é o Papa, ou Hierofante. Então, muito se disse sobre a origem desse vírus, né? Se falou que esse vírus foi feito num laboratório na China, com a intenção de se criar mesmo um vírus que pudesse matar pessoas. Houve versões que falaram que foi um equívoco, foi um engano, um acidente, que o vírus escapuliu, né, na experiência que foi feita, e aí contaminou as próprias pessoas do laboratório em questão, e acabou saindo e se disseminando pela China, e daí acabou atingindo o mundo inteiro. Então, para mim faz sentido esse Papa aqui, na sua versão distorcida, mostrando uma falta de consciência sobre seus atos, sobre suas ações. Qualquer que seja a verdadeira versão dessa história, com certeza faltou às pessoas envolvidas a consciência dos efeitos dos seus atos, que é isso que essas duas cartas juntas querem dizer. Já passou do tempo, né, do ser humano perceber que nós estamos todos conectados. E o que atinge a uma pessoa na face da Terra, de alguma maneira, em alguma proporção, numa escala maior ou menor, ela vai trazer essa ação, esse acontecimento, vai trazer um impacto na vida de todos os seres humanos e de todos os seres vivos que estão presentes no planeta. Então, esse Papa mostra uma ação que não trouxe em si a consciência do coletivo, a consciência de que somos todos um e de que é preciso refletir bastante quando não só o indivíduo, mas as organizações especialmente, porque essas ações elas têm um impacto muito maior na vida dos demais, sobre quando a gente resolver fazer algo, é preciso refletir e pensar sobre o efeito disso, o que vai acontecer em função dessa escolha que foi feita. Pois bem, daí a gente parte para a carta que está no passado, e a carta que a gente tem é a carta da Lua. A gente vem vivendo, enquanto humanidade, muita inconsciência. A carta da Lua, ela fala muito de inconsciente, de situações nebulosas, situações obscuras, coisas que estão na sombra, que precisam ser trazidas à luz.
Veja que interessante, né? Eu falei que o Papa, uma das palavras de destaque dele, na sua versão positiva, é a consciência. E a carta da Lua está no passado, mostrando que a gente vem vivendo enquanto humanidade, enquanto coletivo, muita falta de clareza, muita falta de consciência, muitos conteúdos que estão na sombra. E essa sombra está surgindo para vir à luz, para que a gente tome consciência do que está acontecendo e possa transformar, possa fazer escolhas mais harmoniosas, mais de acordo com o bem maior. A seguir, a gente vê o que está na cabeça, né? A cabeça nesse jogo é a consciência. A gente tem a carta do imperador. E já deu para perceber, especialmente aqui no Brasil, como o poder é algo que está muito na cabeça de muitas pessoas. O imperador é uma carta de poder. Ele simboliza o pai, o irmão, o companheiro ou um chefe. E como a gente está falando de uma situação coletiva, esse imperador para mim está simbolizando os chefes de governo, as pessoas que estão em lugares de poder, as figuras de autoridade, que nesse momento as ações delas estão sendo vitais para os destinos de muitos e para o crescimento ou o controle dessa pandemia. Eu nem preciso falar muito mais, né? Vocês sabem exatamente do que eu estou falando. Então, a questão é que nós ficamos também depositando muito a confiança e a expectativa do que vai acontecer nas mãos desses governantes, nas mãos dessas figuras de poder externa. E muitos de nós ainda não despertaram para o fato de que nós não somos vítimas nem coitadinhos, que embora existam decisões que são tomadas a nível coletivo pelas figuras de autoridade que governam os países, mas cada um de nós tem sim um grande poder pessoal. E as escolhas que a gente fizer, o nível de consciência que a gente tiver, o empenho que a gente fizer no sentido de se colocar diante dessa situação que todos nós estamos vivenciando coletivamente, isso faz uma grande diferença, sim. Então, a carta do imperador na cabeça, né, desse jogo pede que a gente se aproprie do nosso poder pessoal e que a gente reflita o que está ao nosso alcance fazer para que essa pandemia passe o mais rápido possível. O que nós temos a aprender com essa situação? O que cada um de nós pode contribuir para que coletivamente a humanidade cresça em consciência e mude. E a forma da gente fazer isso é assumindo o nosso poder pessoal e fazendo as escolhas que a gente acha pertinentes e apropriadas para mudar esse panorama. Era usar as práticas que a gente tem à mão para aumentar essa consciência, que são a autoobservação, que é o caminho do autoconhecimento, que é a busca do equilíbrio diante de situações onde muitas vezes o povo, né, a grande massa que muitas vezes ainda não acordou e não despertou para as coisas, que a gente busque as escolhas mais assertivas, mais equilibradas, mais positivas, que a gente não deixe na mão do outro o poder de decidir como é que a gente vai viver os desafios que a vida tem nos apresentado. Então, a carta do imperador nos convida a assumir o nosso poder pessoal, a não delegar esse poder ao outro e a trabalhar conscientemente para a gente viver essa experiência única e tão desafiadora da forma mais equilibrada possível. A seguir, tem uma outra carta que é chamada carta que está no inconsciente. É algo que vai começar a surgir na consciência e a gente tem a roda da fortuna. Eu sempre falo que a roda da fortuna é uma carta que fala da vida, um movimento que a vida traz, mas ela fala de ciclos. Então, para muitas pessoas, as pessoas vão começar a se tornar conscientes de que o que a gente está vivendo é um fechamento de ciclo. É uma fase na história da raça humana
que, do ponto de vista espiritual, muitos mestres e muitas tradições falam que esse momento é um momento que vem sendo preparado há muito tempo, um momento de transformação na consciência coletiva da humanidade. Então, a Roda da Fortuna, ela fala disso, dos ciclos da vida, das fases da vida e da importância da gente não temer as mudanças, da gente acolher os movimentos naturais de mudança que a existência traz, dos ciclos que a vida traz. Então, que a gente possa acolher isso, que a gente possa se dar conta de que existe uma razão maior por trás de tudo que está acontecendo. Por mais que a gente não consiga perceber, por mais que a gente não tenha resposta para todas as perguntas que surgem, né, na nossa cabeça em função desses acontecimentos, mas a Roda da Fortuna vem falar de que existe uma ordem maior, existe uma organização, existe um equilíbrio na natureza e no universo que muitas vezes foge à compreensão humana, mas nem por isso ele deixa de existir. A seguir, a próxima carta fala de como estamos nós, né? Ela simboliza o consulente, se for uma jogada individual, mas como eu estou tratando nesse jogo da pandemia, ela mostra como estamos todos nós. E olha só quem sai. O enforcado ou o pendurado. Essa carta fala de paralisia, de imobilidade, de planos suspensos, de vida suspensa. E não é isso que está acontecendo com todos nós? A nossa vida parou. A vida como a gente conhecia parou. Estamos todos, a grande maioria, né, os que têm bom senso, em quarentena, isolados, experimentando algo novo, muitos se sentindo angustiados e ansiosos porque estão sentindo que a sua vida parou, como eu disse, e parou de fato, ou melhor, parou uma forma de viver para que a gente possa refletir e rever as escolhas que a gente vem fazendo. Eu conheço pessoas que me dizem que não querem voltar à vida como era antes, porque elas estavam trabalhando demais, porque elas estavam insatisfeitas com o que estavam fazendo. Então, essa pandemia trouxe a oportunidade da gente rever as coisas. Eu bem sei que para muita gente é um grande desafio estar consigo mesmo. É um grande desafio para quem vive sozinho, por exemplo, estar só consigo, não ter ninguém para fazer barulho, sabe? Não ter ninguém para ocupar um espaço que não seja da própria pessoa, da própria presença. Sei também que para muitas pessoas está sendo um grande desafio a convivência entre casais, a convivência entre pais e filhos, a convivência entre irmãos. Mas me digam se isso não era necessário. Se não era importante realmente essa parada para que a gente pudesse parar de empurrar com a barriga as coisas que não estavam boas na nossa vida, como se a gente fosse viver eternamente. A vida tem um prazo de duração, ela é muito rápida e muito curta. Então é necessário que a gente possa viver com verdade, com inteireza, com intensidade e com propósito. Então, a existência trouxe, através desse vírus, a oportunidade de que a gente pudesse fazer esse processo de reflexão e que a gente pudesse mudar aquilo que não está bom, para que a gente não perdesse essa oportunidade ímpar e única de viver essa vida. Mesmo para quem acredita em reencarnação, e eu sou uma dessas, esta vida é única. Esta vida não vai se repetir. Você, com a personalidade que tem, com a família que tem, com os papéis que vivenciou e construiu, não vai acontecer de novo. Então, a gente precisa alcançar o nosso máximo potencial enquanto ser humano encarnado, nessa existência. Aí a próxima carta está na posição de ambiente externo, e a gente tem a carta da força. Eu acho que a carta da força ela está aparecendo no panorama dessa pandemia, tanto com a sombra quanto com a luz. Do ponto de vista luminoso, positivo, a carta da força fala de força, de coragem, de força moral, de disposição para poder lutar, para poder ultrapassar os obstáculos, para ultrapassar as dificuldades.
Então a gente encontra em muitas pessoas essa força de superação, e a gente está vendo isso, graças a Deus, nas pessoas que conseguem se recuperar, e especialmente nos profissionais de saúde que estão na linha de frente do Covid. Esses são seres que estão demonstrando muita força e uma capacidade muito grande de resiliência, porque a situação não é fácil. Mas a força tem o outro lado, o lado do abuso do poder, o lado da força bruta, que a gente tem visto em algumas situações, não só no nosso país, como no mundo também. É o lado distorcido da força, é o abuso do poder, é o abuso da força. Então a gente está vendo aí no panorama externo essas duas facetas. Esperamos que o lado positivo da força possa crescer e se manifestar cada vez mais, que a gente tenha a coragem moral, a força moral de passar por essa experiência, fazendo o aprendizado que seja necessário e agregando esse conhecimento, esse autoconhecimento e esse crescimento interno, que quem está conseguindo, né, vivenciar essa experiência com essa disponibilidade, essa força interna, isso vai se adicionar, isso vai se acrescer à personalidade da própria pessoa. E aí a próxima carta está falando de medos e esperanças, e é a carta do diabo. O diabo é uma carta muito ligada à vida material, à vida física. E aí eu vejo que tem muitas pessoas com medo. Medo da recessão, medo do desemprego, medo de perder a vida, medo de perder entes queridos, né? Só que o diabo fala da nossa capacidade também de construir algo a nível material. Ela fala da necessidade da gente olhar com verdade para as nossas sombras, né? Então eu acho que muitos de nós têm medo de não conseguir isso, ou têm medo de ver o que vão encontrar se olharem para o seu aspecto mais sombrio. Mas Jung já falava, um grande psicólogo, que na sombra estão também nosso grande potencial, nossas grandes capacidades, que muitas vezes não são reconhecidas ou conhecidas. Por isso que esta posição da carta é medos e esperanças. Porque muitas vezes o que a gente mais quer é o que a gente mais teme. Então, que a gente tenha essa coragem de olhar para as nossas sombras e que a gente possa integrar essas sombras, porque não há lá fora, está tudo dentro da gente. E cada ser humano é feito de luz e sombras. Cada país, cada nação é feita de luz e sombras. E aí, para finalizar, eu tenho duas cartas que não poderiam ser mais claras. A morte está na posição de resultado e a torre está na posição de futuro. É necessária uma profunda desconstrução de crenças para que o ser humano possa recomeçar depois que essa pandemia terminar. Uma cura vai ser alcançada, com certeza. Muitas vacinas já estão sendo experimentadas. Mas o grande recomeço só é possível com uma profunda transformação dos indivíduos e da coletividade. E para isso, a gente precisa rever as nossas crenças. A gente precisa rever em que bases a gente tem levado as nossas vidas enquanto indivíduos e o que a gente tem construído coletivamente para a humanidade. Já passou do tempo de se explorar a Mãe Terra do jeito que a gente vem fazendo, de agredi-la, de mexer nos oceanos, de mexer no solo à busca da riqueza mineral e do petróleo. Ao invés dos seres humanos investirem em recursos sustentáveis, em formas, né, de energia que não agridam a própria Terra e aos seres humanos que vivem na face dela. Então, a lição dessa pandemia é a necessidade de uma revisão individual e coletiva das crenças e das ações que a gente tem tomado
ao longo desses milênios em que a humanidade existe sob a face do planeta. E aí, para finalizar, eu queria deixar uma mensagem de esperança para vocês. Eu coloquei essas luminárias lindas de Natal aí, não só porque eu gosto, é bonito, né? Mas para lembrar que cada um de nós é como se fosse uma dessas lâmpadazinhas nessa luminária. São cores diferentes, mas nem por isso menos importantes no conjunto. Cada um de nós tem um papel e uma importância muito grande, não só no que acontece nas nossas vidas, como também no que acontece em todo o planeta. Que a gente possa pegar essa experiência do Covid e ampliar as nossas consciências, fazer uma autoanálise, ter a coragem de olhar para dentro e pensar: como eu quero viver na face desse planeta? Como eu quero que seja a minha caminhada? Leve, suave, harmônica, amorosa, serena? Como eu quero me relacionar com as pessoas? Que tipo de ritmo eu quero que a minha vida tenha? Que efeito e que impacto eu quero deixar a partir das minhas escolhas e das minhas ações? A pandemia vai passar. Pode ser que outros desafios surjam nos próximos anos. Mas eu tenho fé e confiança de que nós vamos passar por tudo isso e que vamos viver uma fase nunca antes vivida na face do planeta, onde as nossas sombras vão estar integradas e a gente vai escolher viver, enquanto indivíduos, enquanto coletividade, em paz, em harmonia. As fronteiras dos países serão apenas simbólicas, porque o homem vai acordar e perceber que somos todos seres humanos. Que essa é a nossa característica principal e que nós somos também a natureza. Fazemos parte dela e com isso precisamos aprender a respeitar todos os seres vivos, sencientes que vivem sobre a face do planeta, inclusive o próprio planeta. Era essa a mensagem que eu gostaria de deixar com vocês. Se você gostou, dê o seu like, deixe um comentário, porque isso é muito importante para me dar um feedback sobre o meu trabalho. E a gente se vê no próximo vídeo. Até lá!